Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas e 8 minutos. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Então pegue, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Mas olha, você vai apontar para este QR Code aqui e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo. Mande a sua mensagem que eu falo o seu nome e a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Permínio Monteiro, presidente da Frente Parlamentar Antirracismo da Câmara, fala sobre a iniciativa da criação para ampliar o debate com a sociedade civil. Vereador Paulo Gaspar, presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Inovação do Legislativo, também analisa a criação para os diversos setores da economia da cidade. O quadro Na Ponta do Lápis fala sobre cashback e milhas. Você sabe como elas funcionam e como você pode utilizá-las? E hoje tem culinária, tem massa no Cozinha Fácil. Aprenda a fazer um delicioso nhoque na chapa. E tem Campeonato Paulista também, viu? Hoje é a estreia da Ponte Preta diante do Palmeiras. Vamos falar sobre este grande jogo. Tem muitos assuntos, previsão do tempo, repercutir a chuva de ontem aqui na cidade de Campinas. Mas antes, olha só, o Ceprocamp, o Centro de Educação Profissional aqui de Campinas, da Secretaria Municipal de Educação, está com vagas remanescentes abertas para diversos cursos. Técnico, qualificação profissional. Então, para nos passar as informações sobre quem pode participar, os documentos necessários, aciona o nosso repórter André Aranha. Seja bem-vindo e bom dia, André. Bom dia para você, Gabriel, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Pois é, nós estamos aqui no Ceprocamp, que está, como você disse, oferecendo vagas para diversos cursos. Tem uma informação, olha só, para curso técnico as vagas já estão encerradas. Então, quer dizer, faltam 22 cursos aí e algumas vagas, então é bom o pessoal correr. Por isso eu estou aqui com a Tainá, porque são diversas oportunidades para as pessoas. Primeiramente, muito bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem, Tainá. Bom dia, a gente que agradece. A gente tem cursos abertos, por ordem de chegada, o preenchimento das vagas. As informações estão todas no nosso site, fumec.sp.gov.br/Ceprocamp. Bom, então conta pra gente quais os cursos que estão disponíveis. A gente tem cursos em 7 áreas. Na área de segurança, a gente tem o curso de Agente de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional e o curso de Desenho Técnico. A gente tem na área de administração o curso de Atendimento e Vendas, Operador de Caixa, Auxiliar Administrativo, Práticas de Recrutamento e Seleção, Práticas de Escritório e Porteiro. Na área de logística, a gente tem almoxarife, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de logística. Na área do meio ambiente, a gente tem o agente de controle de endemias e o auxiliar de laboratório de química. Na área de hospitalidade e lazer, a gente tem 2 cursos, auxiliar de hotelaria e o curso de copeira. E na área de informática, a gente tem criação de websites, desenvolvimento de aplicativos, introdução a jogos e Python, introdução à robótica. Na área de enfermagem, a gente tem o curso de cuidador de idosos. E além desses, a gente ainda tem o curso de inglês para atendimento comercial e o curso de noções de direito trabalhista. Bom, então realmente são muitas opções diversas, não é? Oportunidades aí para as pessoas. Quem pode, na verdade, se inscrever, Tainá? Todos os cidadãos interessados. Não precisa morar em Campinas, pode ser da região metropolitana,
Para fazer a matrícula, a pessoa pode conferir no site o requisito de idade mínima e de escolaridade para cada curso. Bom, inclusive eu vou pedir para o Cristiano mostrar para a gente, essas pessoas que estão aqui estão fazendo matrícula, é isso? Sim. A matrícula é por ordem de chegada, eles pegam a senha lá no balcão, na entrada, preenchem a ficha e vêm aqui para o atendimento já para realizar a matrícula. E como tem sido a procura? Conta pra gente. A procura tem sido bastante alta, a gente está fazendo uma média de matrículas bem grande todos os dias, desde o início das matrículas. Bom, deixa eu saber do Gabriel Castro se ele tem alguma pergunta para a Tainá, que está conosco ao vivo aqui. Gabriel. Tenho sim. Primeiramente, quero agradecer a disponibilidade do tempo da Tainá Ujimori, que é coordenadora da Secretaria Escolar, aqui com o programa Câmara Total. E para quem está nos acompanhando, né? Esses cursos, eles começam já agora no mês de fevereiro, tem duração até o meio do ano, são só aulas teóricas, tem a parte prática também. Seja bem-vinda mais uma vez e bom dia, Tainá. Muito obrigada, bom dia. Sim, os cursos eles começam agora na semana do dia 7 de fevereiro. Tem cursos que têm duração de 10 semanas, que terminam no final de abril. E tem outros cursos que têm a duração do semestre todo. E eles têm sim aula prática. Os cursos da área de informática, por exemplo, tem aula prática. Curso de padeiro, que é o curso que a gente já encheu, tem aula prática. Todos os cursos que têm esse viés prático têm aula prática sim na escola. Quais os cursos mais procurados, Tainá? A gente teve inscrições no mês de dezembro. O curso mais procurado foi o técnico em enfermagem. A gente teve 1.800 inscrições para 30 vagas. E além dos outros técnicos também a gente teve bastante procura. Bom, a gente estava inclusive conversando, né? Existem alguns cursos, como por exemplo, não é, de porteiro, que são muito procurados, não é? Aqui. Sim, esses cursos o pessoal costuma procurar muito por eles enxergarem uma vista de emprego mais fácil, né? Para conseguir, eles sempre perguntam: qual curso é mais fácil de eu conseguir emprego quando eu terminar? Aí eles sempre vão nessa área. Mas a gente também, o Seprocamp está criando cursos novos, principalmente voltado para a área de tecnologia. A gente tem o polo novo lá no Ouro Verde, que é voltado para essa área, todo estruturado com cursos voltados para a área de tecnologia. Então, quer dizer, a pessoa ela sai preparada, né, para o mercado de trabalho, de repente até com melhores, né, oportunidades. Sim. Então é importante. Qual é o site, por favor, para o pessoal consultar? O nosso site é fumec.sp.gov.br/Seprocamp. Lá os interessados vão encontrar todas as listagens dos cursos e os requisitos necessários, além das unidades que estão fazendo matrícula e os documentos. Bom, confirma pra gente então os documentos para o pessoal trazer. O candidato interessado deve trazer original e cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade e uma foto 3x4. Bom, onde que vão ser realizados os cursos? Tem essa sede, não é? Aqui Isso. Na região central de Campinas. Onde mais? Os cursos são realizados em 7 unidades. Aqui no centro, no Ouro Verde, no Satélite Íris, no Campo Grande, na Vila União, no Campo Belo e na Vida Nova, no SIC Vida Nova. Então tem praticamente aí... Na cidade inteira, espalhado pela cidade inteira. E a gente está sempre aumentando, descentralizando, visando atender o nosso público mais perto da casa deles também, para eles não terem que se deslocar até a escola. Bom, como é que é? Alguns cursos, por exemplo, a pessoa tem que vir uma vez por semana, outros Isso, mais... depende do curso. Tem curso que é uma vez, tem curso que é a semana toda, depende do curso escolhido pela pessoa. Tá bom. E ganha algum diploma, alguma coisa? Sim, todos os cursos têm certificação. Perfeito. Além disso, os nossos alunos eles estão recebendo o chip de internet, para o caso de ter necessidade de ter aula remota. E também os cursos de qualificação, ele tem o benefício do auxílio transporte. Olha só.
Então, quer dizer, é uma bela oportunidade aí para as pessoas, não é, se prepararem para entrar no mercado de trabalho. E para se qualificar também quem já está, né, à procura de uma qualificação. Bom, vamos lá. Eu falei no início aqui da nossa participação ao vivo que os cursos técnicos, né, se encerraram, as inscrições se encerraram e tudo mais. Quais são esses cursos, só para o pessoal em casa saber? O CEPROCAMP atualmente oferece 6 cursos técnicos. Técnico em enfermagem, técnico em administração, segurança do trabalho, meio ambiente, logística e informática. Puxa vida, e quando vão abrir novas vagas? Essas já estão encerradas, não é? As matrículas, inclusive, já foram realizadas e há expectativa de quando novas vagas estarão abertas para as pessoas que demonstrarem interesse? Sim, as novas inscrições serão no mês de junho para início em julho. Desse ano? Sim. A gente abre sempre o processo classificatório 2 vezes por ano, para o começo do ano e para o meio do ano. Tanto os cursos técnicos quanto os cursos de qualificação profissional. Sim. Beleza. Mais alguma coisa, Tainá, que tenha passado? A matrícula, gente, ela é realizada na unidade aqui do centro, ao lado da Estação Cultura, na unidade José Alves, que fica lá no Satélite Íris, e na unidade do Ouro Verde, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 17 horas. E o preenchimento das vagas é por ordem de chegada. Então, confirma o endereço daqui, onde a gente está. Aqui é a Avenida 20 de Novembro, número 145, Centro. Bacana. Então, faltam 20... Na verdade, são 22 cursos que ainda têm vagas disponíveis. Sim. E a expectativa é de que quando elas se encerrem, dá para ter uma noção ou não? A gente acredita que até sexta-feira as vagas estão encerradas. Todas, 100%? Sim, e conforme... Então, as inscrições vão até sexta-feira, né? Isso. Depois de sexta-feira não dá mais tempo. Se ainda tiver o restante de vaga, a gente pode continuar aberto no comecinho da semana que vem. Mas a gente está com uma procura muito grande, então eu acredito que até sexta-feira estejam encerradas. Tá bom, muito obrigado pela sua participação conosco ao vivo aqui no Câmara Total, falando a respeito desses cursos que são oferecidos, não é, por vocês, da Secretaria de Educação. Eu que agradeço. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. A Tainá conversou com a gente ao vivo aqui no Câmara Total e passou aí todas as informações desses cursos que estão à disposição das pessoas que têm interesse. Gabriel Castro. Qualificação profissional, né? Fundamental em qualquer época. Então, muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. E a Tainá também, Ujimori, coordenadora da Secretaria Escolar, por todas as informações aqui no nosso Câmara Total, falando sobre os cursos no CEPROCAMP. Bom, vamos falar sobre emprego agora. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, preste atenção, porque tem vagas disponíveis aqui na região de Campinas, na cidade de Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba está com vagas abertas para açougueiro, auxiliar de limpeza, costureiro, cozinheiro geral, lavador de carros, montador de móveis de madeira, operador de empilhadeira, pedreiro, torneiro mecânico, auxiliar de estoque, caseiro, eletricista, fiscal de loja, marceneiro, motorista de caminhão, motorista entregador, pedreiro, encanador, fiscal de loja, operador de caixa, preparador de tintas, assistente de lanchonete, coordenador de obras, garçom, operador de vendas, técnico de enfermagem e contador. Detalhes de cada vaga, como tempo de experiência e salário, o interessado encontra no site www.indaiatuba.sp.gov.br. Lembrando que você que é aqui da cidade de Campinas também tem acesso às vagas disponíveis aqui para a cidade. O site cepat.campinas.sp.gov.br, você tem acesso a cada uma dessas vagas. Olha só, estou aqui com o site aberto do Cepat Campinas. Assim que você acessa o site, você chega nessa página aqui. Então, olha, nesta quarta-feira, nós temos 90 vagas disponíveis. E se você clicar aqui em vagas de emprego, você vai ter acesso a cada uma dessas vagas nesta quarta-feira. Então, olha só,
Tem vaga para açougueiro, é necessário escolaridade, ter o fundamental completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.900 na Vila Brandina. Depois tem analista administrativo, vai atuar como analista de MISE. Aqui tem os requisitos, sempre sobre escolaridade, a experiência exigida, se é uma vaga exclusiva para deficiente, por exemplo, esse analista de negócios é uma vaga específica para pessoa com deficiência na cidade de Hortolândia, com um salário de R$ 9.200. Então, aqui acessando cepat.campinas.sp.gov.br, você tem acesso a todas as vagas. Então, você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, é começo de ano, ainda estamos no mês de janeiro, então não perca esta oportunidade. A gente mostra aqui do Cepat Campinas e mostramos há pouco também para a cidade de Indaiatuba. Tá certo? 11h22, vamos para o primeiro intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Hoje vai falar sobre cashback e também sobre milhas. Sabe o que são essas duas coisas? Então já nós vamos explicar para você. Tem as notícias da Metrópole de Campinas com a Mirna Abreu. Previsão do tempo com a chuva que aconteceu ontem em Campinas. Será que essa chuva está prevista para hoje também? Tem Campeonato Paulista, estreia da Ponte Preta hoje contra o Palmeiras. Grande jogo, muitos assuntos. A gente volta já. Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira, 11h27. E você sabe o que é cashback e milhas? Até onde são interessantes e como funcionam? Então confira a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Olá, estamos de volta com mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos falar sobre cashback e milhas. Você sabe o que são? E olha, para isso nós convidamos Luciane Nakamura, que é especialista em gestão financeira, que vai ajudar a gente a decifrar. Seja bem-vinda, Luciane, aqui no Na Ponta do Lápis. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Luciane, então vamos lá, o que são cashback, milhas? São coisas diferentes. Na verdade, assim, cashback é o seu dinheiro de volta, né? E aí tem percentuais desse dinheiro que pode estar retornando para você. E existem no mercado vários cartões. Então aí vai de acordo com que a pessoa, qual que é a necessidade da pessoa, o que fica melhor para ela estar trabalhando, tá? Então, o que acontece? E milhas, que na verdade são o quê? Milhas, a gente coloca milhas porque é mais voltado para companhias aéreas. Mas, na verdade, é a mesma coisa que pontos. Então, o que? As empresas, hoje em dia, elas estão fazendo dessa maneira, também não só hoje, mas bastante tempo, para que ela tenha o quê? A fidelidade, consiga a fidelidade daquele cliente. Então, por exemplo, no caso de milhas, a pessoa quer viajar. Então, ela quer viajar, ela já sabe o destino dela, por exemplo, e vai ela só, ou vai com outra pessoa da família, por exemplo. Então, ela tem que verificar qual que é o cartão que é melhor para essa necessidade dela. E uma outra coisa que eu acho que é importante, principalmente para quem está começando a estar juntando milhas, é você não pegar vários cartões, porque tem tantas promoções que isso é normal. Então você vai querer, não pegar esse aqui, aí você vai, às vezes você pega vários cartões, aí você vai juntando, só que aí você não tem esse acúmulo das milhas ou dos pontos, então isso dificulta depois para troca. Então é importante no começo, principalmente, você ficar por 5, 6 meses, por exemplo, um cartão, para você, milhas, por exemplo, ou com outro produto ou serviço, é porque assim, as milhas você pode pegar de algumas companhias aéreas, e também tem o dos bancos, né? Então aí tem os bancos, tem uns que são juntos. Então, por exemplo, de um você não vai passar para o outro, por exemplo, você não vai conseguir. De um banco, às vezes você consegue passar para uma companhia aérea. O inverso é mais complicado. Então, assim, é isso que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai fazer algumas como se diz?
querer ter essa troca, só que você não vai conseguir, não vai compensar, entendeu? Então tudo isso tem que ser analisado. Então pesquise bastante, vê o que fique melhor para você, para o seu orçamento, vai com calma para estar usufruindo desses benefícios, dessa troca de viagens, por exemplo, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que tem a gente poder viajar e... Exatamente isso que eu ia perguntar, porque quando vale a pena a gente comprar um item numa loja só por causa do cashback ou de milha? Então envolve ali muita pesquisa. Envolve bastante pesquisa, porque, por exemplo, às vezes você está com cartão e esse cartão ele tem parceria com, por exemplo, uma companhia aérea tem um parceiro que é um posto de gasolina, por exemplo. Eles são parceiros, então você pode comprar, aí você consegue. O ideal é você usar o cartão não só com esse objetivo, mas também aproveitar os gastos que você tem, que você consiga colocar no cartão. Então você já vai estar usufruindo do seu cartão de qualquer maneira, porque você tem aquela despesa, né, aquela dívida para ser paga, então você já usa ele. Então essa é uma ótima maneira, mesmo porque outra regra, quem já não tem essa facilidade para estar trabalhando com um cartão de crédito, porque o cartão ele pode ser um grande aliado como um vilão na nossa vida. Então, se a pessoa já não tem esse controle para ter um cartão, então, assim, melhor por enquanto não ter, até conseguir essa educação para depois voltar a ter um crédito, por exemplo, e ter esse planejamento. Porque, na verdade, a parte financeira, com várias outras áreas, o que existe? Um planejamento da nossa parte. Então, curto, médio e longo. Então, muitas vezes, para a gente conquistar um objetivo de curto e longo, a gente compromete aquele de longo. Então, isso tudo é muito delicado. Então, não adianta também tirar várias, né, deduzir aqui. Tem algumas despesas também que são muito altas. Então, por exemplo, tô com um carro, né, que a gente até que não comentou, tô com um carro com valor maior, posso trocar? Né? E com esse valor eu posso estar investindo, eu posso estar diminuindo minha despesa. Então, é isso. E olha só, pagar aquele clube de fidelidade para ter cashback mais rentável ou milhas, mais milhas, compensa? Compensa desde que a pessoa saiba se organizar financeiramente e isso não vai afetar o orçamento dela. Então, se ela fizer uma coisa muito bem planejada, que não vai estar comprometendo, aí tudo bem, não tem problema. E olha só, Luciane, tem gente que acumula milhas e não viaja, mas faz dinheiro com milhas. Isso é possível? Sim, é possível também. Aí a gente consegue vender essas milhas depois para outras pessoas. Porque na verdade assim, tem que ver essa questão da troca, né? Então se vai, por exemplo, quando você está no seu CPF, tem alguns cartões, por exemplo, que tem adicionais. Então esses adicionais, então vamos supor que tem uma família, tem 3 pessoas na família. Então aí tem um titular e tem mais 2 que são dependentes, por exemplo. Essas dependentes, toda a pontuação vai para o titular. Então isso tem, né? Porque já vai direto para o titular, não vai nem ficar com elas mesmo, elas usando o próprio nome, o CPF, vai para o titular. Então isso é uma forma também da família, enquanto família, se organizar para estar acumulando mais. Tem alguns que tem prazo, então você pode usar até tanto, né? Até quando? Então é isso que você tem que verificar também. Luciane, olha só, quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e dividir um pouquinho do seu conhecimento. Eu que agradeço. Ponto final aqui no Na Ponta do Lápis e a gente volta na próxima semana com outro tema.
11h34. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa hoje com as notícias da metrópole de Campinas e falando sobre um novo dia D de vacinação contra a Covid-19. Então seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E olha, a gente que teve no último dia 22 o dia D, com esse primeiro dia de vacinação, inclusive das crianças de 5 a 11 anos, uma importante notícia. Olha, 5% das crianças dessa faixa etária aqui da cidade de Campinas foram vacinadas no último sábado e até agora, de acordo com o último levantamento da Prefeitura. Na cidade, a gente tem cerca de 112 mil crianças entre 5 e 11 anos. E agora, no dia 29, entre 8 da manhã às 5 horas da tarde, nós temos um novo dia D com 25.700 doses reservadas para as crianças nessa faixa etária que queiram aí ser vacinadas, receber a primeira dose do imunizante. Temos ainda 1.300 doses para os adultos. Então, no total, nós temos 27 mil vagas. O agendamento foi aberto, então, nesta terça-feira, mas ainda está aberto. Quem tiver dificuldade deve procurar o centro de saúde mais próximo. O agendamento é pelo vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160. Vamos ver como está, então, daqui a pouco, como você pode fazer esse agendamento no vacina.campinas.sp.gov.br. Olha lá, a gente já tem lá, inclusive, falando de todas as relações em relação à vacina da Covid-19, mas já tem ali, olha, reagendar as doses, mas crianças de 5 anos e 11 meses, e aí depois tem todos os demais, crianças de 5 anos, crianças de 6 a 11 anos e todo, dia D de vacinação exclusivo para a dose adicional. E no caso, agora a gente tem a primeira dose para as crianças. Então, o público-alvo nesse primeiro momento, Gabriel, são as crianças de 5 a 11, né? Okay. Até por que a Prefeitura decidiu fazer isso? Nós estamos aí com a volta às aulas marcada. Rede estadual, dia 2 de fevereiro, rede municipal, dia 7 de fevereiro. Então, a ideia é que a gente tenha pelo menos uma boa cobertura vacinal de primeira dose e aí a gente consegue também que até março, início de abril, essas crianças que moram aqui na cidade de Campinas e frequentam as unidades escolares estejam com o calendário vacinal já completo entre março e abril. Então, a gente tem aí essas divisões, olha, 5 anos, de 5 a 11 anos com imunossupressão grave e demais crianças de 6 a 11 anos. A gente lembra, inclusive, que os pais devem estar atentos para que a criança receba a vacina utilizada para a idade e a condição de saúde de cada uma. Documentos necessários também no site. Olha, a gente tem ali, olha, o que eu vou precisar para colocar. Então, tem aí, olha, informar o número do CPF da pessoa vacinada. No caso das crianças que não tenham CPF, será aceito também o RG. E aí, no dia da vacinação, deve levar documento com foto, deve levar o comprovante de residência e também o comprovante de que você fez o agendamento. Perdi o comprovante, não vai lá ver no dia, é só para um controle melhor, mas vai ter uma listagem no dia D com o horário em que você foi agendado. Importante a gente lembrar que no próximo sábado a gente tem, olha, centros de saúde que também estarão abertos para os adultos e as crianças que terão prioridade em cada centro de saúde. Tem a relação também, inclusive quando você abre para fazer esse agendamento e coloca o CPF, que é um dos passos, aparecem os horários disponíveis nos mais de 30 centros de saúde aqui da cidade que estarão atuando no próximo sábado. Você, então, que tem uma criança na família de 5 a 11 anos, que ainda não fez o agendamento, tem essa oportunidade no dia D. Às vezes, no meio da semana, aí não tem quem levar, porque a família está trabalhando, o responsável está trabalhando no sábado. Então, já mais uma chance. E sempre divulgue a informação correta. Aqui no site vacina.campinas.sp.gov.br, olha só, pessoas vacinadas têm menos chance de transmitir o vírus para outras pessoas.
Não tomar a vacina gera oportunidades para o vírus se multiplicar e produzir uma mutação variante que pode ser ainda mais séria, como nós estamos acompanhando a Ômicron. Pessoas vacinadas, quando se infectam, têm sintomas mais leves, reduzindo internações, óbitos e possíveis sequelas que podem durar anos. 80% das mortes por Covid no Brasil são de quem não tomou a vacina. Então, divulgue essas informações que são seguras, informações importantes aí para você divulgar para a sua família, no seu bairro. A vacina é importante contra a Covid-19. Então, é um momento de todos ficarmos, então, como se diz, responsabilizados Sim. por cada atitude. E, independente disso, quem tomou vacina, continua o uso de máscara, evitar aglomeração, usar álcool gel todo o tempo. E aí a gente vai conseguir vencer mais essa nova etapa aí, essa nova, digamos que já é chamada de a quarta onda da pandemia aqui no Brasil. Mirna Abreu, vamos falar um pouquinho sobre a nossa região agora na cidade de Hortolândia, porque tem concurso público, hein? Tem concurso público do Instituto de Previdência da cidade de Hortolândia e termina as inscrições nesta quinta-feira. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo portal da VUNESP, que é quem vai realizar o concurso, que é a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista. As provas estão previstas para acontecer no dia 20 de março. De acordo com o edital, o concurso prevê preenchimento de 5 vagas para serviços gerais, com salário de R$ 2.096, assistente técnico administrativo, salário de R$ 2.862, fiscal previdenciário, com salário de R$ 3.537 e assessor jurídico, que é a única vaga que exige nível superior e registro no órgão de classe da OAB, com salário de R$ 9.777. Os cargos terão aí uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e o de assessor jurídico 30 horas semanais. Então a gente vai, entre aí no site da VUNESP para que você possa então fazer essas inscrições que vão até amanhã. A gente continua aqui na nossa região, a gente fala sobre uma iniciativa agora do governo do estado de São Paulo, que é o programa Bolsa Trabalho para a cidade de Valinhos. As inscrições começaram nesta terça-feira, são 20 vagas para o programa Bolsa Trabalho. Então, para a inscrição, tem que entrar no site bolsadopovo.sp.gov.br. A ideia é gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável. A bolsa é no valor de R$ 540 por mês e as inscrições vão até o dia 7 de fevereiro. Além do salário, os interessados vão receber um curso de qualificação pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo e terão apoio aí para procurar emprego. São 6 opções com duração de 80 horas cada curso. Auxiliar de controle de produção e esporte, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos e secretariado e recepção. A gente vai repetir aqui o site bolsadopovo.sp.gov.br. Agora a próxima notícia é para os corajosos, hein? Então atenção, eu não sei se eu iria, viu, Mirna Abreu, mas no próximo domingo tem um passeio aqui na cidade de Campinas por locais assombrados? É isso mesmo? A nova edição de um projeto piloto que parece que deu super certo aqui na cidade. Olha, a gente tem um projeto que é realizado, chama O Que Te Assombra, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. E dia 30, a partir das 8h45 da manhã, tem um novo passeio. E o encontro, olha, começa lá no túmulo do maestro Antônio Carlos Gomes, na Barão de Jaguara, ali quase em frente ao antigo Jockey Club. E a edição será híbrida, com alguns deslocamentos mais longos, com trechos de caminhadas e outros com veículos. A gente tem, vou falar o trajeto. Monumento do Carlos Gomes, que vai ser o ponto de encontro. Aí vai ter a história do fantasma do maestro Carlos Gomes e também do escravo Elesbão. Depois, o Beco do Inferno, com histórias dos fantasmas do beco. O beco, para quem não sabe, ele sai ali perto da antiga escola Carlos Gomes,
onde a gente tem ali o monumento da Fênix, que é a representação da cidade de Campinas. Depois, o túnel da Vila Industrial, ali perto da Estação Cultura, lá em cima, no comecinho da Campos Sales, perto da Andrade Neves, ali naquela região, com história dos fantasmas do túnel. Já passou por lá? Eu já passei e confesso que senti bastante medo, olha. Cemitério da Saudade, que é aqui próximo à TV Câmara Campinas. Também temos o Bonde da Morte, que vai ter a história do Bonde da Morte, da Maria Jandira e do Toninho. Tudo ali no Cemitério da Saudade. A gente lembra que a Maria Jandira tem uma história sobre ela, inclusive quando a gente faz as coberturas jornalísticas, sempre no Dia de Finados, sempre a história do escravo Toninho é muito lembrada. Sim. E da Maria Jandira também, eles que estão enterrados lá no Cemitério da Saudade. E também na Capela do Fundão, a história da goiabeira que chora. A Capela do Fundão, que fica aqui na região da Abolição, Avenida da Abolição, essa região da Ponte Preta, entre a Abolição e o Jardim Proença. A gente lembra que tem uma história dos escravos aqui nessa região e você vai conhecer, inclusive, parte dessa história nesse passeio. Ficou interessado? Domingo quer participar? Mande um e-mail para o que te assombra, tudo junto, @gmail.com. Só para os corajosos, então, este passeio aqui na cidade de Campinas. Dia, né? Que se fosse à noite, de noite, aí, sem chance. Mas de dia acho que dá para encarar, é bacana. E como você disse, já foi um sucesso aqui na cidade de Campinas. Vamos falar sobre a cultura da nossa cidade, porque tem inscrições abertas aí para apresentações no Castro Mendes. Isso, porque o Castro Mendes tem uma agenda. Então, a gente tem companhias aqui da cidade, da região e até do país que queiram se apresentar em Campinas. Olha, o teatro está com inscrições abertas para o agendamento de apresentações artísticas e culturais e a inscrição é até o dia 7 de fevereiro. Tem propostas de teatro adulto, infantil, dança, música, mostras, festivais de teatro, dança e música que podem acontecer entre 2 de março e 28 de abril. Mais informações no portal cultura.campinas.sp.gov.br. Lá tem todas as datas, todos os critérios para que você, que faz parte do movimento cultural aqui da cidade e queira se apresentar no Teatro Castro Mendes, possa então aí ver se tem essa possibilidade entre março e abril deste ano. E a gente segue falando sobre cultura. Atenção você, hein, que é estudante, crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos que querem fazer aí a musicalização. Música, tem projeto para eles? Tem sim. A gente tem o Centro de Música, a Escola de Música, aqui na Vila Marieta, perto da Câmara Municipal, sim, que há alguns anos quem toma conta são os alunos de música da Unicamp, através do projeto Primeira Nota. E as inscrições para crianças entre 6 a 14 anos e estudantes das redes públicas de ensino municipal e estadual podem se matricular e a oportunidade, olha, é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com o Departamento de Música da Unicamp. Os alunos é quem ministram essas aulas e os instrumentos são disponibilizados pela escola. Há vagas para o curso de musicalização destinado a crianças com idade entre 6 e 10 anos. A partir dos 11 aos 14, são oferecidas oportunidades para interessados em instrumentos: violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo, percussão, clarinete, flauta, sax, trompete e trombone. As aulas são sempre da 1h30 da tarde às 3h15 e depois das 3h15 até às 5 horas da tarde. Quanto às aulas de instrumento, que são para os estudantes um pouco maiores, elas vão das 7 às 9h30 da noite. Para ser aluno, não é necessário ter nenhum conhecimento prévio em música, mas é preciso estar matriculado em uma escola estadual ou municipal e ter interesse, claro, em aprender música. No caso dos instrumentos, o aluno poderá usar só nas dependências da escola. As aulas, então, são ministradas no Centro Escolar de Música aqui na Vila Marieta e mais informações, anote o número aí: 2515-7121,
2515-7122 e 2515-7123. A gente tem também no site da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br, logo no banner, a gente tem vários banners ali, a gente tem esse também, que já tem inclusive um formulário que você pode preencher e fazer a sua inscrição online. Aulas gratuitas, portanto, olha que oportunidade bacana para você criança, para você adolescente aí da Escola Municipal e Estadual. A gente teve, inclusive, já a apresentação dos alunos da Escola de Música aqui na Câmara Municipal, naquele período em que não precisava ter o distanciamento social antes da pandemia, porque é um importante trabalho para a iniciação musical desses alunos e muitos deslancham aí na carreira. Muito bacana, então não perca esta oportunidade, você que se enquadra nestes requisitos. Mina Abreu, vamos falar sobre um serviço importante agora, porque amanhã, quinta-feira, 2 bairros de Campinas vão ficar sem água, hein? Olha, e não vai ser até 5 horas da tarde, não. Vai ser das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Jardim Marajó e Residencial Mauro Marcondes vão ficar sem água, porque a Sanasa vai fazer um serviço de interligação de redes. Então, guarde água hoje, você que mora, você que tem comércio ou indústria em um desses bairros, para que amanhã consiga aí ter o abastecimento. A gente lembra que uma caixa d'água de 500 litros abastece uma família de 4 pessoas por até 24 horas. Mina Abreu, a gente fala agora sobre uma lei federal que entrou em vigor no ano passado, que é a tarifa social. A tarifa social já existia para as contas de energia elétrica, mas de acordo com a nova lei federal, que foi sancionada em setembro de 21 e passa a valer a partir de janeiro deste ano, o desconto da tarifa social vai ser automático aos clientes que se enquadram nas regras de receber, por exemplo, o Bolsa Família. Então, nesse caso, essa tarifa social é um direito de clientes que tenham renda per capita de até meio salário mínimo. Atualmente dá R$ 605,22. A CPFL, inclusive, está fazendo a busca por esses clientes aqui em Campinas e região, já que ela é operadora aqui da nossa região. Mas caso você esteja lá no CAD Único do governo federal, tenha no CRAS, faça então essa identificação. Caso você ainda não tenha recebido o benefício, você pode entrar em contato com a CPFL. Inicialmente vai ser automático, mas caso não seja possível, a CPFL tem o site, que é o canal de comunicação, tem o WhatsApp e também você pode ligar nos números que estão disponíveis. cpfl.com.br e o WhatsApp é o 999088888. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. De forma completa, nós abordamos parte de saúde, parte de educação, parte de cultura também. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque, além de balanço de comissão que a gente tem feito, tem também as frentes parlamentares que foram criadas no último ano, né? Ontem, inclusive, a gente falou sobre uma delas, né? E elas foram criadas a partir de setembro. A gente teve uma proposta do vereador Luiz Cirilo em março do ano passado, tramitou, setembro foi aprovada e a partir disso, então, a gente tem essa nova ferramenta legislativa. Uma frente parlamentar proposta por um dos 33 vereadores pode contar com membros da sociedade civil e serve para acompanhar a atuação estatal ou privada, permitindo a atuação política coordenada por seus membros ou até a adoção de políticas públicas. Uma delas é a Frente Parlamentar Antirracismo, que foi proposta pelo vereador Permínio Monteiro após um ato de injúria racial naquela ocasião que ocorreu em novembro passado aqui no plenário do Legislativo. Por meio de um requerimento do vereador Permínio Monteiro, do PSB, foi aprovado ainda no mês de novembro do ano passado a criação da Frente Parlamentar Antirracismo. Permínio ressaltou que tem muito orgulho de ser um parlamentar negro e lutar pela causa antirracista. Dentro dessa visão, eu acho que o racismo hoje não pode ser aceito em nenhum tipo de lugar. A gente vive no século XXI e nós temos uma cidade de 1.300.000 habitantes. Campinas é maior que muitas capitais, é uma metrópole e é uma cidade privilegiada
em todas as questões, principalmente em faculdades. Então, eu acho que a educação, nesse sentido, ele é muito importante, e a questão da conscientização também, eu acho que não pode existir, isso não só na nossa cidade, como no Brasil e no mundo. Ele acredita que é preocupante determinadas atitudes que acabam sendo usadas para ofender pessoas negras. Na oportunidade, o parlamentar demonstrou apoio à vereadora Paola Miguel, do PT, que passou por um caso de racismo na Câmara Municipal ainda no ano passado. Principalmente a vereadora Paola Miguel, que foi prejudicada aqui na Câmara Municipal, que ela sofreu esse atentado de racismo, e é muito triste a gente enxergar e ver isso nos dias de hoje. Então, como um parlamentar, como uma pessoa que é preocupada com as questões racistas do nosso município, eu fiz essa frente parlamentar para trazer várias autoridades negras aqui no plenário da Câmara para fazer um seminário e apresentar o que é possível a gente fazer. Teve uma comissão no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, de juristas, de juízes, promotores, desembargadores negros, que levaram uma proposta para a Câmara dos Deputados, onde vai apresentar determinadas situações que, inclusive, injúria vai se tornar crime. O vereador Permínio acrescentou que a Câmara Municipal de Campinas tem a obrigação de levantar essa bandeira e convidar membros da sociedade civil e líderes do movimento negro para participar de todas as reuniões da Frente Parlamentar Antirracismo. E olha, além dessa frente parlamentar que a Dalila trouxe para nós temos outras aqui na casa. E agora a gente mostra uma que foi proposta pelo vereador Paulo Gaspar, que trata de empreendedorismo e inovação. Quem traz as informações é a Mariana Meira. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Inovação foi proposta no início do segundo semestre de 2021 pelo vereador Paulo Gaspar. Por ser uma frente parlamentar, ela é diferente de uma comissão especial de estudos ou permanente dentro da Casa de Leis. Nós estamos no campo dos estudos, até como se forma estatutariamente essa frente. Ela tem diferenças das comissões, ela tem o período de permanência durante todo o mandato, diferente da comissão, que é 2 anos, e ela tem uma ampla participação, até da população, não só dos vereadores, podem participar entidades e tudo mais. Em agosto do ano passado, a Câmara dos Deputados criou uma frente parlamentar que tinha como objetivo, por meio de debates com a sociedade civil no Congresso Nacional, promover um melhor ambiente de negócios e também uma maior segurança jurídica para os empreendedores do Brasil. Ao criar a frente parlamentar na Câmara Municipal de Campinas, o vereador Paulo Gaspar tinha uma pretensão parecida, além de explorar o potencial econômico do município, mesmo com os desafios da pandemia. É o carro-chefe, né, de toda a economia, o empreendedor, porque quando a gente fala de empreendedor, a gente está falando do micro, do médio, do grande, né, e todos temos um interesse comum, que a economia esteja em movimento, crescendo, gerando empregos, e para isso está intrinsecamente relacionado com a legislação, que a gente tanto bate aqui na casa para desburocratizar, simplificar e fomentar esse empreendedorismo, a gente criar essa cultura de criar um ambiente de inovação, de empreendedorismo, diferentemente do que a gente viveu secularmente falando, que as pessoas querem ter um emprego, querem ter um trabalho, e empreender é diferente disso. Empreender é você abrir seu próprio negócio, né? Então, é uma mudança do DNA aí do cidadão brasileiro, do campineiro, e a gente espera estar plantando essas sementes para que essas gerações futuras mudem esse conceito, essa forma de ser, e a gente possa ser uma cidade, já somos entre as 10 do Brasil, mas que cada vez mais a gente seja mais pioneiro. Lembrando que no ano passado, né, foram criadas diversas frentes parlamentares, que é uma ferramenta também que os vereadores possuem para continuar debatendo um determinado assunto. Então a gente lembra aqui, Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública e Democrática. A educação é um assunto que foi muito discutido no ano passado, até por conta da pandemia, e este ano novamente isso vai ser discutido. Reunião da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Assistência Social de Campinas também
também por conta da pandemia, pela situação de vulnerabilidade social, reunião da Frente Parlamentar em defesa do distrito do Campo Grande. A gente lembra, Mirna, a gente teve uma comissão especial de estudos sobre o Campo Grande, este trabalho continua e a gente tem uma frente parlamentar que continua discutindo melhorias para o distrito e para as regiões. E a ideia é justamente essa, porque a comissão especial de estudos, como a gente falou no Notícias do Legislativo de ontem, ela tem prazo. Só que os problemas continuam. Sim. E o vereador vê a necessidade, então, de discutir ainda mais e agora, com maior participação da comunidade e da sociedade civil no geral, alguns temas. A questão do distrito do Campo Grande é uma delas que com certeza vai ter bastante trabalho agora em 2022. E a gente segue acompanhando aqui sempre as reuniões, trazendo para vocês aqui as discussões que acontecem. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre um requerimento do vereador Cecílio Santos. É hora de Câmara nas ruas. A gente tem visto aí as notícias em relação à Avenida John Boy Dunlop, corredor Campo Grande do BRT, que tem aí altos índices de acidentes automobilísticos. Preocupado com essa situação, o vereador solicitou à Prefeitura providências para evitar novos acidentes nesta via. Acompanhe. De autoria do vereador Cecílio Santos, com os parlamentares Carlinhos Camelô, Rodrigo da Farmadic, Igor Diego e Eduardo Magoga, o requerimento 1306 de 2021 pede informações sobre providências adotadas para evitar novos acidentes na Avenida John Boy Dunlop, no distrito do Campo Grande, próximo ao viaduto da Rodovia dos Bandeirantes. A conclusão das obras sobre a Rodovia dos Bandeirantes, não é? A implantação de mais um pontilhão para dar continuidade ao corredor BRT na região do Campo Grande. Então a comissão tem acompanhado e tem cobrado, além dessa questão que é fundamental para evitar esse afunilamento que a gente pode observar nas imagens, também fazer funcionar a iluminação e uma coisa fundamental que as árvores que foram retiradas daqui, que sejam compensadas na região e nos informe onde estas árvores foram compensadas, para a gente poder acompanhar a evolução dessa compensação. O vereador Cecílio Santos falou sobre os problemas no local. Impacta no tempo de deslocamento da população e principalmente no transporte público, que esse afunilamento acaba fazendo com que o transporte pare e não dê fluidez, que é fundamental para que as pessoas possam chegar ao seu destino dentro do tempo programado. Semana passada o motoqueiro perdeu a perna aqui. O carro passou em cima da perna dele, ele perdeu a perna, amassou toda a moto. Fora os outros acidentes, estou falando acidente grave. Agora, acidente simples, que batida, todo dia você pode vir aqui e tem acidente aqui. A prefeitura já respondeu parcialmente o parlamentar. Nos responderam que até julho deste ano é prevista a conclusão desta obra. Nós estamos apreensivos porque nós estamos agora mês de janeiro, já meados de janeiro, e a obra nem iniciou nesse trecho. Então não é uma obra simples, um pontilhão, né, sobre a rodovia, um impacto significativo tanto no trânsito da rodovia quanto no trânsito da avenida, e não iniciou até agora. Então nós estamos cobrando que até julho, conforme mencionou o secretário de Infraestrutura, essa obra seja concluída, mas apreensivos porque até agora ela não se iniciou. Olha, e ontem a gente inclusive teve um carro que sofreu um acidente lá. Anteontem, 2 motos. É uma avenida que ultimamente tem sido a campeã em acidentes de veículos aqui na cidade de Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações de Campinas e do que acontece aqui na Câmara. Volto amanhã. Uma boa tarde para você e boa tarde para você aí de casa também.
Começa hoje, hein? O Campeonato Paulista para a Ponte Preta. Duelo contra o Palmeiras, 9h35 da noite no Allianz Parque. A gente tem a arte aí sobre este confronto. O Verdão, que já jogou no domingo, venceu por 2-0, está se preparando para o Mundial. Então é um duelo complicado para a Macaca. Técnico Gilson Kleina já tem problemas, viu? Porque o atacante Pedro Júnior está com sintomas gripais e, portanto, não deve atuar logo mais. Apesar do treinador não ter divulgado a escalação com antecedência, a Ponte pode ter hoje 6 estreias ou reestreias de jogadores que já passaram com a camisa da Macaca. Olha só, provável Ponte para hoje à noite contra o Palmeiras, hein? Igor Vinhas no gol, Norberto fazendo a estreia na lateral direita. Na zaga, Dedé ou Léo Santos, qualquer um dos dois será a estreia, ao lado do Fábio Sanches, que é um remanescente. E na lateral esquerda, Guilherme Santos também deve fazer a estreia com a camisa da Ponte. Meio campo, Moisés Ribeiro pode fazer estreia ou o Matheus Jesus a reestreia. Leonaldi e Marcos Júnior são remanescentes. Wesley, experiente, pode fazer a estreia ao lado do Fecim, meio atacante. E no ataque, somente o Luca também fazendo a reestreia. Grande jogo e claro que amanhã a gente conta a história dessa partida entre Palmeiras e Ponte Preta. Para o Palmeiras é a segunda rodada, a Ponte estreando no estadual nesta quarta-feira. 12:05, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo. A gente vai entrevistar aqui a autora de um livro muito premiada, um assunto muito importante. Então não saia daí que a gente volta já já. Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Bom, a chuva, ela é fundamental para a vida no planeta. Traz benefícios a todos os seres, ao meio ambiente, rega as plantações, abastece as nascentes, rios, lagos, promove a limpeza do ar. Agora imagina ficar 365 dias sem chuva. Bom, O Ano em que Não Choveu é o livro escrito pela Jenny Ruggeroni, que faz uma analogia sobre um período difícil da vida que nós vamos saber agora. Então, Jenny, autora dos romances A Herdeira do Silêncio, Um Céu de Estrelas Curiosas, além de diversos contos e crônicas de sucesso, viu? Entre eles os premiados Identidade, Um Passo no Escuro, O Crucifixo, A Idade do Exagero. Jenny, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total para essa entrevista. E como que surgiu a ideia de dar este nome, O Ano que Não Choveu? E aí a gente já entra nesta história. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos. Bom, o nome do livro surgiu porque ele se passa na Serra da Mantiqueira no período entre 2013 e 2014 e nessa época praticamente não choveu na região. Então foi um período difícil para a população por esse motivo e ao mesmo tempo a personagem do livro está enfrentando uma crise no seu casamento, em vários aspectos da sua vida, né? Que, de repente, ela se dá conta de que está tudo errado. Uhum. Então, essa é uma analogia que você encontrou. Bom, o ano que não choveu foi aquele período de uma crise hídrica muito grande que nós tivemos, né? Na Serra da Mantiqueira sentiu bastante sobre isso também. Então, foi uma forma de dizer, olha, o ano que não choveu. Ou seja, foi um ano conturbado, um ano muito difícil. A gente vai saber mais sobre essa história. Ô Jenny, na história também você fala sobre problema de alcoolismo e aí você entende
que o álcool ele tem uma boa aceitação social, como ele é uma droga lícita em que milhões utilizam todos os meses. Isso dificulta em um primeiro momento entender que a pessoa ou está dependente ou com algum transtorno, e para esses amigos, para os familiares, tem uma certa dificuldade? Sim, com certeza. Inclusive, é isso que acontece no livro. A personagem está casada há 14 anos e não percebeu que o marido tem um problema com o alcoolismo, né? Porque para ela, ele bebe socialmente. Nossa, coitado, ele trabalha tanto, deixa ele se divertir um pouco, espairecer. E ela só começa a compreender que tem alguma coisa errada quando uma amiga diz para ela, olha, ele é alcoólatra. E a primeira reação dela é não, imagina, ele bebe socialmente, não tem nada a ver. E depois ela vai refletindo e percebe que realmente aquilo não é normal, né? A personagem principal da história, ela se chama Luísa? Uhum. Lívia. A Lívia, ela é um personagem completamente fictício. Você pegou alguma característica para colocar na personagem que aconteceu com você, com algum familiar, com algum amigo, alguma história que contou para você? Como é que foi essa construção em torno da personagem? Olha, eu costumo dizer que nada do que a gente escreve é totalmente fictício. Por mais fantasia, por mais ficção que seja, o autor sempre se baseia em alguma experiência dele para construir os personagens, né? E no meu caso não é diferente. Eu diria que boa parte do que acontece no livro já aconteceu comigo. Algumas coisas não, né? Mas mesmo as que não aconteceram comigo, tem algum embasamento, né, na realidade. São coisas que aconteceram com alguém que eu conheço. Eu já tive contato com muitas mulheres codependentes, né, familiares de alcoólatras, e as experiências têm várias coisas em comum. Então é isso que eu quero mostrar no livro. E é curioso que as pessoas leem e se sentem representadas. E, puxa, parece que sou eu. Tá. Isso é fantástico, né? Você se vê dentro da história e aí você fica intrigado, né? Porque você continua, você já tem a sua vida aqui, mas quer saber a vida da personagem, até para a personagem ajudar, né? Como é que ela vai sair dessa situação? O que vai acontecer com ela? Será que eu posso reproduzir aqui também? Mas, Jenny, você disse que você teve na sua família, que você vivenciou, né, este período. O alcoolismo, ele é uma doença com muitos sintomas? Você percebia esses sinais? Como é que foi para a sua vida para depois conseguir retratar no livro? Olha, na verdade, quando a pessoa tem esse problema de codependência, ela tende a não perceber os sinais, os sintomas, porque ela tem esse sentimento, esse instinto de cuidar do outro, né, de relevar tudo que o outro faz e de mentir para si mesma, dizendo não, vai melhorar, vai passar, isso não é nada. Então eu sempre tive dificuldade mesmo, né, de perceber, e como todo codependente, né, o codependente traz o problema para si. E poxa, ele está bebendo porque está desempregado, ele está bebendo porque eu não consigo dar atenção, porque a gente não está bem, e acabam arrumando um monte de justificativas, né? Sendo que provavelmente é o contrário, né? A pessoa pode ser que esteja desempregada por causa da bebida e o relacionamento não vai bem por causa da bebida.
Sem dúvida. E, Jenny, infelizmente na nossa sociedade, né, acho que ainda está enraizado questões que são cobradas para as mulheres, né? Então, muitas vezes é a mulher que se doa na relação, é a mulher que se doa em casa, nas tarefas domésticas, é como se ela tivesse a obrigação e muitas vezes ela acaba chamando para si essas responsabilidades. Essas injustiças, estes temas também são abordados na história? Sim, na primeira cena do livro, a Lívia está servindo jantar para a família e o marido começa a pedir para ela um monte de coisas, o filho começa a pedir um monte de coisas e... você pode pagar esse boleto para mim amanhã? E o filho, você pode comprar um livro de escola que eu preciso? E ela começa a sentir um pânico e fala, meu Deus, assim... por que eu estou me sentindo assim, se o que eles estão me pedindo é tão corriqueiro, é tão pouca coisa, e por que essa sensação de que eu não dou conta, de que eu não consigo? E ela não percebe que não é pouca coisa, que ela está exausta, esgotada, tendo que dar conta de tudo, e é mais do que uma pessoa pode dar conta, mas ela tem a sensação de que não, que ela não é boa o suficiente. Então, muitas vezes é isso mesmo que acontece. As mulheres acabam assumindo mais de 50% da responsabilidade pelos filhos, pela casa, pelo bem-estar da família, e se sentem exaustas e não compreendem por quê. Então, eu abordo essa questão também. Eu mostro que existe uma maneira assim, melhor de viver, de equilibrar as coisas. O alcoolismo você decidiu retratar de uma forma mais sensível ou expondo a realidade? Tem uma palavra, né, da moda hoje que a gente acompanha muito pelas redes sociais, que é gatilho, né? Então alguém vê uma foto, um texto, já remete algo ao passado e fala, isso me deu gatilho. Você teve um cuidado para tratar sobre este assunto? Como é que foi essa construção para você colocar este tema na história? Sim, eu tive esse cuidado, tanto que o marido, o Alexandre, ele não chega a ser agressivo, de bater, de agredir, mas é mais assim a maneira como ele fala com ela, como ele fala com o filho, e que é uma coisa tão sutil que ela acha que é normal, né? Até ela perceber que não é, ela acha que não, que as coisas são assim mesmo, que homem é assim, que o pai era assim, que a maioria dos homens que ela conhece são assim, e é realmente assim muito sutil. É tão sutil que nós mesmos às vezes temos esse comportamento no dia a dia sem perceber, né? Uhum. São pequenas coisas. Então, por exemplo... Pode falar. Não, pode falar. Por exemplo, outro dia eu estava varrendo a calçada e os vizinhos são um casal. E eu olhei e falei, poxa... essa mulher, será que não varre a calçada dela? E aí eu mesma me questionei, poxa, por que só a mulher? E a gente está tão acostumado a pensar assim, por que o homem não, só a mulher? E frases simples, às vezes, no nosso dia a dia, né, Jenny? Tipo, às vezes o homem fala, não, mas eu ajudo em casa. Tipo, como você ajuda, né? Você não tem que ajudar, você tem a mesma obrigação que a sua parceira dos serviços domésticos. Então, por isso que eu usei até na minha pergunta, isso está enraizado, né, na nossa sociedade, e trazer isso no livro, você traz problemas do nosso cotidiano, né? Sim. Felizmente, eu vejo que muita coisa está mudando, né? Da minha geração para a geração dos meus filhos. As pessoas estão começando a ter mais consciência, estão começando a entender que a obrigação de cuidar da casa é de quem mora na casa, seja homem, seja mulher, e enxergar as coisas de outra maneira, né? Eu percebo isso. Eu tenho esperança de que as coisas
realmente evoluam, né, nos próximos anos. Sem dúvida, que seja num curto espaço de tempo, né? Essas discussões que nós estamos tendo é de fundamental importância para a gente conseguir mudar essa realidade. Ô Jenny, quando que você decidiu escrever essa história? Quando que você começou e quanto tempo você demorou para escrever o livro? Bom, eu estou sempre escrevendo uma coisa ou outra, eu anoto tudo que passa pela minha cabeça. Então, na época, 2013, 2014, eu fazia anotações sobre o clima, sobre o que estava acontecendo. E a ideia do livro surgiu bem depois. Eu creio que em 2017 eu comecei a escrever. Mas as anotações que eu fiz foram muito úteis, né? No momento, eu estou fazendo anotações sobre a pandemia para servir para alguma coisa futuramente também. Era sobre isso que eu ia perguntar. Como é que funciona esse processo criativo da pandemia? E quando que você terminou? Começou em 2017. Quando que terminou o ano em que não choveu o livro? Em 2019, a primeira versão. Aí, depois eu reli, fiz algumas modificações, né? Que ele foi publicado, né, o e-book em 2020, final de 2020. Geralmente você demora este tempo para escrever os livros, Jenny? Varia, mas geralmente sim. Eu não consigo escrever e publicar em 6 meses. Eu tenho que escrever, deixar um tempo, depois reler, depois, sabe, me distanciar um pouco e reler com outro olhar, com outra visão, né, para depois pensar, talvez, em publicar. E, Jenny, na pandemia, né, nós já estamos há quase 2 anos vivendo esta época que é complicada para todos nós, seja financeiramente, seja mentalmente, com a perda de entes queridos. Para você, uma escritora já premiada, como é que foi este processo de vivenciar uma pandemia? Você conseguia ter atenção na leitura? Você conseguia escrever? Foi um período que você ficou afastada? É um período que agora você está conseguindo fazer anotações de tudo o que aconteceu? Como que você lidou com tudo isso? Olha, eu vejo muitos escritores falando que produziram mais durante a pandemia porque ficaram em casa. Isso não aconteceu comigo. Eu não percebi uma diferença significativa na produção, na escrita. Mas a escrita ficou assim mais introspectiva, talvez por não poder ter uma vida social, não poder ter tanto contato com as pessoas. E eu acabei ficando mais reflexiva. Porque em contato com as pessoas, eu ouço, eu presto atenção, eu observo, e muito disso acaba servindo de inspiração. Agora, em casa, a gente tem que olhar para dentro. Então, foi essa a diferença. E a gente pode esperar já um livro com o tema, talvez não de pandemia, mas que a pandemia faça parte de uma história. Essas anotações que você já está fazendo, pode ter a ver com a pandemia ou você pega alguns contextos e depois produz uma outra história? Não, eu pretendo escrever um romance dentro do contexto da pandemia. Eu já estou mais ou menos com uma ideia de como as relações familiares são afetadas pela proximidade e pela perda de renda, pelas dificuldades, né, e de estar todo mundo ali na mesma casa o tempo todo, no que afeta as relações entre as pessoas, os conflitos que surgem. Mas vai ser para talvez daqui a 1 ano, 1 ano e meio. Não sei ainda. Ô Jenny, todos os seus livros são de romance? Eu tenho um livro de crônicas também, né, Fluindo o Olhar, de uma época que eu tinha um blog com mais 2 pessoas e nós pegamos os textos assim que mais agradaram o público e reunimos num livro de crônicas.
Mas, basicamente, os meus livros são sobre conflitos familiares, né? Sobre os dramas das pessoas nos dias de hoje, né? Então, é uma escrita bem realista, né? Bem de acordo com os nossos tempos mesmo, né? Uhum. O livro O Ano em que Não Choveu, você falou sobre os personagens principais aí, né? Tem o casal, a Lívia e também o Alexandre. Você recebe feedbacks diferentes de homens e mulheres? Cada um olha para um lado do casal dessa história? Olha, a maioria dos feedbacks que eu recebo são de mulheres, porque eu diria que 80% do meu público são mulheres, né? E é engraçado porque existem divergências. Tem gente que odeia o Alexandre, que detesta, fala, nossa, que pessoa horrível. E tem gente que já compreende como uma pessoa que tem problemas, né? Que tem dificuldades, mas um ser humano como todos nós, né? Geralmente, as pessoas que têm uma certa maturidade, uma certa experiência de vida, tendem a ver os personagens como humanos mesmo, né? Com qualidades e defeitos, né? Como na vida real. Isso eu acho que pro autor, eu acho que é o mais bacana, né? De você escrever uma história, porque às vezes você está pensando numa ideia, só que o público, com o seu histórico, com aquilo que ele já viveu, ele pode receber de uma outra maneira. Então, você está pensando de uma forma e ela está lendo, só que ela está enxergando de uma outra. E aí, esse feedback eu acho que é bastante enriquecedor, né? Sim. Cada um lê e entende de acordo com a sua experiência de vida. Mas o mais importante é que tem ajudado pessoas com uma experiência de vida parecida com a minha, que estão na mesma situação que a Lívia, que não sabem o que fazer. É uma maneira de mostrar que é possível procurar ajuda, que é possível obter ajuda. E isso é o mais importante. Uhum. Ô, Jenny, você falou que alguns fatos que aconteceram na sua vida, você trouxe para o livro, né, dessa questão do alcoolismo. A sua família, ela leu o livro, como é que ela recebeu? Ela lembra de alguma passagem? Eles te deram algum feedback também? Olha, as minhas irmãs costumam ler tudo que eu escrevo, né? Eu acho que ainda não terminaram de ler esse livro, mas tudo que eu escrevo, elas dão feedback, elas conseguem identificar, porque assim, não é tudo literal, né? Não é exatamente como aconteceu. Às vezes eu misturo 2, 3 situações, eu pego características de várias pessoas e para criar um personagem, mas elas conseguem identificar. Como curiosidade, nesse seu processo de criação, na escrita de um livro, relembrando que já aconteceu com você e do que te contaram, você se emociona, você lembra daquilo que você viveu, ou é uma construção completamente ali sóbria e você não deixa o sentimento te controlar? Olha, quando eu estou escrevendo, eu coloco toda a emoção que eu puder. Eu ponho para fora mesmo. Aí depois, na hora de fazer revisão, já é algo mais racional, eu analiso, isso daqui está muito dramático, muito exagerado, ou do contrário, olha, essa passagem está faltando emoção, está chata de ler. Por isso que eu leio e releio, porque tem que ser vários olhares diferentes. Então eu escrevo com a emoção e depois eu reviso com o lado mais racional, né? Faz o equilíbrio, então, né? Entre o sentimento e a razão ali. É bom, a gente procura, né, esse equilíbrio.
E Jenny, para quem está interessado, O Ano em que Não Choveu, este livro que já foi lançado, a pessoa quer ler, onde que ela pode encontrar? O e-book está disponível no site da Amazon, o livro físico no site da editora Vicenza, que foi a editora que publicou, ou se a pessoa tiver qualquer dúvida, é só me chamar nas redes sociais, né? Que eu envio também diretamente. Jenny Ruggeroni, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que você passou aqui para a gente deste livro, O Ano em que Não Choveu. Agradeço mais uma vez, já fica o convite aqui por uma próxima oportunidade. Lançou o próximo livro, já entre em contato com a gente, que a gente bate mais um papo aqui no nosso Câmara Total. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito bom falar com você. Nós é que agradecemos a Jenny Ruggeroni participando aqui do nosso Câmara Total, falando sobre este lançamento do livro. Se interessou, então você viu aí, né? Busca para você poder adquirir, porque a leitura é bom demais. 12:32, hora de falar sobre saúde agora, hein? O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina. Só está atrás do câncer de mama e do colo retal. E é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Então, sobre este assunto, acompanhe Saúde Agora. Mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez, obrigada pela companhia e audiência. Hoje, a gente vai falar sobre o terceiro câncer mais comum entre as brasileiras, o câncer de colo do útero. O que é os sintomas, tratamento? Quem vai explicar pra gente é o médico que já está aqui na tela comigo, Bruno Roberto Braga Azevedo. Ele é cirurgião oncológico. Doutor, antes de começar essa nossa conversa, obrigada, viu, por atender a nossa equipe. A gente sabe que vida de médico é bem corrida, mas o senhor fez questão de parar e tirar todas as dúvidas aqui da gente. Não, boa tarde a você, boa tarde a todos os espectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre uma satisfação. Muito obrigado. Doutor, então para a gente entender, né, o que é o câncer de colo de útero? Então, essa tua pergunta é super importante, porque quando nós falamos de uma forma geral de câncer do útero, a pessoa tem que ter um pouquinho de cuidado nessa interpretação, porque o útero, a gente pode encará-lo como um órgão que tem duas partes fundamentais. Existe o fundo do útero e existe o colo do útero. O colo do útero é aquela porção que o médico acaba conseguindo avaliar naquele exame do consultório ginecológico. Então, quando nós falamos de câncer do colo uterino, é a essa porção do útero que a gente está se referindo, é essa porção que nós estamos fazendo menção. Então, o tumor do colo do útero é aquele câncer que compromete essa região específica desse órgão. E doutor, esse é um tipo de câncer que ele desenvolve rápido ou não? Ele é bem devagar, demora para descobrir? Como é que funciona? Como é que é esse diagnóstico? Então, essa tua questão, eu acho que talvez seja uma das mais importantes que você venha me colocar aqui hoje, porque justamente por ser um tumor, um câncer, que ele se desenvolve de certa forma lentamente, nós temos uma janela, um período grande, onde a gente pode fazer o diagnóstico dessa doença ainda numa fase precoce. Aí vem o segundo ponto da tua questão, que é o seguinte: o que acontece hoje é que a gente demora para fazer o diagnóstico. Então a gente tem uma doença que ela é lenta no desenvolvimento, mas ainda hoje nós somos lentos em realizar o diagnóstico dessa doença. E aí está o nosso problema hoje em dia. Então, quando a gente recomenda exame de rotina, exame anual, procurar o seu médico, seja ele quem seja, a ideia é justamente essa: a gente acabar com essa lacuna que existe de nós fazermos o diagnóstico de uma forma muito atrasada. Mas ele, na sua definição ou na sua evolução, é realmente uma doença lenta. Ela não é uma doença comparável com outras que na sua evolução tem uma evolução muito mais rápida.
esse diagnóstico tardio faz com que ele seja aí o terceiro câncer mais comum entre as brasileiras, e isso preocupa ser o terceiro, doutor? Então, exato. O que acontece é que toda vez que nós vamos colocar como frequência, o câncer que nós mais observamos nas mulheres no Brasil, à exceção de pele, é câncer de mama. E nos homens é o câncer de próstata. A grande preocupação nossa específica em relação ao colo do útero é isso que nós estamos colocando. É uma doença que se desenvolve lentamente, que o exame para realizarmos o diagnóstico é um exame de fácil acesso. Então, daí a nossa preocupação, porque o diagnóstico ele existe, o diagnóstico é acessível. Nós temos que ter a paciente ou a nossa mulher chegando no consultório médico e esse médico realizando o exame adequado dela. Então, nós temos ferramenta para esse diagnóstico, o que nós precisamos é ter a paciente dentro do consultório para fazer o exame. Doutor, esse exame é o Papa Nicolau? Exato. E qual que é a grande vantagem, vamos colocar, desse exame? Obviamente que é um exame que, de certa forma, trata-se de ser um exame um tanto desconfortável para a paciente, mas esse exame ele tem uma vantagem que ele é de baixíssimo custo e ele pode ser realizado de uma forma que a gente chama ambulatorial. A paciente é submetida ao exame, acabou o exame e vai para casa, sem nenhuma complicação. Então eu tenho um exame, a gente alia um exame de baixo custo a um exame que ele não é invasivo na mulher ao ponto de eu ter que recomendar que essa paciente fique internada. Então essa é uma grande vantagem. Então esse exame ele é realmente acessível às nossas mulheres. E doutor, fez o exame, foi diagnosticado, a mulher tem o câncer de colo do útero. E aí, o que começa a fazer? Qual é o tratamento? Então, essa é uma questão prática para a gente dentro do consultório do oncologista, que a definição de câncer ou a existência do câncer só existe a partir do momento que nós tenhamos a biópsia em mãos. Então, esse exame, o Papa Nicolau, a biópsia do colo, seja, eu posso tirar um fragmento desse colo do útero para mandar para exame. Mas o Papa Nicolau, de uma forma rotineira, ele já nos dá esse diagnóstico. Então, o que acontece? Eu tenho o laudo que fez o diagnóstico. Nós partimos para um segundo passo agora na avaliação da nossa paciente. Esse segundo passo é a gente definir em que estágio que está essa doença, em que grau de invasão local que eu tenho essa doença. Eu tenho um câncer, como você me perguntou, demora muito? A gente não sabe há quanto tempo que essa lesão está lá. Então, o que nós temos é que investigar para saber em que situação que se encontra, em que estágio que se encontra a doença. Se essa doença está restrita só ao colo do útero, se ela está restrita ao colo do útero e o fundo vaginal, se eu tenho algum outro órgão comprometido. Então, essa é uma etapa importante no tratamento da mulher, é nós definirmos primeiro qual é o estágio que a doença se encontra. O senhor falou aí, estágio em que a doença se encontra. Normalmente, quais são os sintomas? A mulher apresenta alguma coisa, sangramento, dor, para chegar a procurar um médico? Exato. Essa questão, nós voltamos um pouquinho na tua primeira pergunta, que era se essa doença é uma doença que se desenvolve rápido. Como ela é uma doença que se desenvolve de forma lenta, nas suas fases mais iniciais, a paciente não tem sintoma nenhum. Daí a necessidade de realmente a mulher pôr no seu calendário, pôr na sua agenda, que tem que fazer o exame anual. Porque se você fica esperando que venha a surgir o sintoma, esse sintoma, infelizmente, ele está relacionado a uma fase avançada da doença. Então, numa fase inicial, mesmo nas fases não tão iniciais, dificilmente a neoplasia, o câncer do colo do útero, ele mostra algum sintoma. E aí, obviamente, que com o avançar do tempo, com o passar do tempo, a doença vai progredindo e aí eu posso ter sangramento, eu posso ter dor pélvica, a paciente pode ter dor no momento da relação, então alguns sintomas passam a surgir, mas isso invariavelmente para o oncologista nos faz pensar numa doença mais avançada já. E doutor, normalmente tem uma característica da mulher que acaba desenvolvendo esse tipo de câncer? São as mais novas, as mais velhas, as que já tiveram filhos, mais de um filho ou não? Como que é? O que vocês percebem aí? Então, o que nós vemos, o primeiro ponto que é comum nas doenças avançadas é que a gente tem uma lacuna, como eu havia mencionado, em relação ao último exame, ou quando que o último exame foi feito, e mais do que isso, que é muito importante, que é a necessidade de um exame realizado de uma forma adequada. Então, no caso das doenças avançadas, o que a gente observa realmente é que há uma distância daquele momento da minha consulta para a última vez que essa mulher fez o Papa Nicolau. Essa é uma particularidade. O que a gente sabe hoje em relação ao surgimento da doença é que quanto antes
há uma exposição sexual, a relação sexual, e que isso haja uma exposição a um vírus chamado HPV, que nós já vamos chegar nesse ponto. Quanto maior o tempo de exposição, maior é o risco a essas mulheres. O que acontece hoje é que, de uma forma geral, no serviço de oncologia de referência, nós temos tanto pacientes a partir dos seus 20 anos, pacientes jovens mesmo, quanto paciente mais idosa. Por exemplo, aquelas pacientes com mais de 50 anos, com mais de 60 anos. Então, o que a gente observa é que eu não tenho mais um grupo etário onde essa doença seja uma exclusividade. Por isso, a necessidade de nós estarmos atentos a todas as nossas mulheres. Teve exposição sexual, teve a primeira relação, existe a necessidade de ter um acompanhamento regrado, pelo menos anual. O senhor citou aí vírus HPV. Qual que é a relação com esse tipo de câncer? Primeiro explica o que é esse vírus e depois qual que é a relação, doutor, para a gente entender. Bem, a gente já tem um tempo que a gente vem vivendo uma relação com os vírus no dia a dia, e o HPV é mais um desses vírus que a gente enfrenta ou que a gente acaba convivendo no dia a dia. O HPV é uma sigla para um vírus chamado vírus do papiloma humano. Esse vírus ele acaba tendo uma predileção por algumas regiões do nosso corpo. E no caso das mulheres, esse vírus ele se instala no colo do útero, que é aquela porção do útero que a gente mencionou, e ele provoca uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo das décadas, acaba formando ou desencadeando o surgimento do câncer do colo do útero. Uma grande questão que a gente deve levantar aqui é que, infelizmente, o HPV, ele não induz ou ele acaba não provocando só o câncer do colo do útero. A gente sabe hoje, de uma forma bastante clara, que ele também é responsável por alguns outros tipos de tumor. Por exemplo, algumas neoplasias de cabeça e pescoço, tumor de amígdala, tumor de garganta. Então, aí a necessidade da gente entender o HPV até de uma forma mais ampla, que existe essa preocupação nossa muito grande na relação dele com o câncer do colo do útero, mas ele também é responsável por alguns outros tumores que acabam comprometendo o nosso corpo. E a vacina para esse vírus, doutor? Então, o HPV, ele entra dentro da categoria da oncologia, que é uma exceção. Porque o que acontece? Dentro da oncologia, quando eu digo do cenário do atendimento oncológico, quando nós pedimos um exame, habitualmente para que servem os exames? Para nós fazermos o diagnóstico de uma doença na sua fase mais precoce, no seu estágio mais inicial. Quando nós falamos, por que ela é uma exceção? Porque o caso do colo do útero, do câncer do colo do útero, nós temos uma ferramenta que ela consegue prevenir o surgimento do câncer do colo do útero. Então, por isso que eu disse que é uma exceção. Então, isso foge completamente à nossa rotina dentro da oncologia, porque no caso do câncer do colo do útero, nós temos uma ferramenta que evita o surgimento dessa doença. Isso é fantástico. E nesse cenário surge a vacina para a prevenção do HPV. E essa vacina ela é amplamente disponível em todo o território nacional. Acho que tem algumas questões para a gente debater a respeito, mas a vacina ela previne a infecção por alguns tipos do HPV, que são aqueles tipos mais relacionados ao surgimento do câncer do colo do útero. Doutor, no Brasil, cerca de 16 mil casos surgem por ano. Esse tipo de câncer, ele tem cura, tem que ir para a cirurgia? Como é que é? Então, existe uma outra questão que a gente deve colocar também, que no universo do tratamento oncológico existe, é a seguinte: quando nós podemos propor para um paciente ou para uma paciente cirurgia, habitualmente a gente entende que essa doença está na sua fase localizada, na sua fase inicial. Então, quando uma paciente nos procura, nós avaliamos, fazemos toda a avaliação e a gente entende que a cirurgia é a melhor ferramenta, eu estou inferindo, eu estou dizendo que essa doença está na sua fase inicial, que eu consigo operar e, entre aspas, tirar toda a doença. E, infelizmente, quando eu não consigo operar, o que a gente diz, olha, não vai operar, é porque, infelizmente, a cirurgia ela não é uma boa ferramenta mais pelo tamanho da doença, pelo grau da doença. Então, nós dividimos basicamente o tratamento do câncer do colo do útero em duas circunstâncias. Cirurgia, que seria para suas formas mais iniciais, e radioterapia, que é tratamento com radiação, e quimioterapia, que é um tratamento medicamentoso, associados. Então, ou opera, ou faz radioterapia com quimioterapia. Isso seria basicamente os dois pilares que a gente tem de tratamento para o câncer do colo do útero. E doutor Bruno,
foi detectado câncer no colo do útero. Esse câncer, ele pode também chegar para outros órgãos e o contrário também pode acontecer. De repente a pessoa, sei lá, tem um câncer de pele, um câncer no fígado, enfim, passar para o útero? Então, pode sim. Essa pergunta é interessante por conta do seguinte: o que define câncer para nós? Qual que é o racional a respeito do comportamento do câncer? O câncer, a particularidade dele, ele provocar aquele crescimento local e células daquela massa tumoral se desprenderem e irem parar em outros órgãos. Então, um câncer que está localizado lá no colo do útero, ele pode sim dar um nódulo pulmonar, ele pode sim dar um nódulo no fígado, ele pode provocar ínguas localizadas dentro do nosso abdômen, tudo por essas vias de disseminação. O contrário pode acontecer. Eu posso ter alguns tumores do corpo que fazem raízes, vamos por assim, que são as metástases, para a pelve, mas isso não é o comum da gente ver. Habitualmente a gente vê o contrário, o tumor do colo do útero saindo dali e infelizmente se espalhando para outras regiões do corpo. Doutor, nessa rápida conversa aqui com o senhor, esse é um câncer, como o senhor disse, né? Dá para evitar. Papa Nicolau e vacina, né? São coisas simples. É só a mulher procurar atendimento, procurar orientação. Exato. Então, quando a gente faz questão, às vezes, de ficar batendo, às vezes, em algumas teclas, ou dá a impressão que está levantando uma bandeira, mas essa é uma bandeira que a gente tem que levantar. A vacina existe e o exame é disponível. E você quer ver uma outra curiosidade? Como essa vacina para o HPV não previne só câncer do colo do útero, os nossos meninos também têm que ser vacinados. Então, a vacinação ela é disponível tanto para as nossas meninas, para as nossas filhas, quanto para os nossos filhos. Para tanto o público masculino quanto feminino, a vacina ela é recomendável. A gente está aí no mês de janeiro, também chamado de Janeiro Verde, que é o mês de conscientização, né, dessa doença, do tratamento, do diagnóstico, enfim. É importante se falar desse assunto, né? Precisa aí ter um Janeiro Verde para a gente discutir essa doença. Não, sem dúvida, nós temos que ter, é necessário que haja esse espaço ou que haja esse lembrete no nosso calendário para que a gente volte a falar, porque às vezes parece, mas a gente já sabe ou a gente não sabe. Na verdade, existem tabus que fazem com que a gente não vacine. Porque eu vou te dar um dado, em algumas capitais do Brasil, quando se iniciou a vacinação para o HPV, por exemplo, houve uma taxa de vacinação que ela passou, na primeira fase, ela passou muito longe do 100%, mas ela ainda abrangeu ali 60% daquele público para o qual estava destinado. E você sabe que, curiosamente, na segunda fase, isso foi abaixo de 40%, então se vacinou numa primeira leva, num primeiro dia definido para isso, e quando se deveria fazer a segunda aplicação, as pessoas não apareceram. Então aí a gente vê a necessidade realmente da gente estar falando, da gente estar orientando e da gente estar respondendo às dúvidas da população. Doutor, então para quem está assistindo a gente nesse momento, para a gente encerrar aqui o quadro Saúde Agora, qual que é a orientação que o senhor dá? Então, eu acho que hoje, diferente do que existia antigamente, nós temos vários canais que são seguros, que são sérios em levar essas informações. A Sociedade Brasileira, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ela disponibiliza informação de qualidade e disponibiliza o acesso da população ao especialista. Então, o que nós podemos fazer? Teve dúvida? Vamos checar, acessa a sociedade, escreve para a gente. A sociedade hoje, não só de cirurgia oncológica, mas várias outras sociedades médicas, elas existem em todos os estados do nosso país e, obviamente, o que é o mais importante é procurar o seu médico de confiança. Teve alguma dúvida? Mas ele não é ginecologista. Mas o seu clínico ele pode fazer essa orientação inicial e triar e dizer, não, vai para cá ou vai para lá, procura tal especialista. Eu acho que essa é a mensagem principal, é estar atento, qualquer sinal de algo diferente no corpo, procurar o seu médico de referência e a partir daí a gente seguir aquilo que deva ser tratado, aquilo que deva ser remediado. Dr. Bruno Roberto Braga Azevedo, ele é cirurgião oncológico e tirou todas as nossas dúvidas aqui. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Tenha certeza que foram informações aí riquíssimas. Não, eu novamente que agradeço a oportunidade, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, eu agradeço realmente a oportunidade, a gente está à disposição. Muito obrigado. Já fica aqui o convite para uma próxima participação. Muito obrigado, obrigado. E assim, então, com essas orientações do Dr. Bruno, a gente encerra o quadro Saúde Agora de hoje. A gente se vê na próxima edição. Se cuida. Tchau.
Ontem à noite, chuva muito forte aqui na cidade de Campinas. Quero agradecer até uma telespectadora, a Valentina, que enviou um vídeo pra gente da chuva muito forte que caiu aqui perto da Câmara de Campinas. Olha só as imagens da Princesa do Oeste. Então, de acordo com a Defesa Civil, foram 38 milímetros com ventos acima dos 25 quilômetros por hora. Essa condição trouxe alagamentos para diversas avenidas aqui da nossa cidade. Este vídeo é da Princesa do Oeste. A gente vê aí o córrego que transbordou. Tem até um motoqueiro, né, que se arriscou aí. A gente relembra aqui que é muito perigoso enfrentar esta condição. Então, uma chuva muito forte aqui na cidade de Campinas. Bom, para hoje não deve cair essa chuva com a intensidade, até porque teve queda de árvore em vários pontos, em vários bairros da cidade de Campinas. Hoje não deve ser uma chuva tão forte como a que caiu ontem, e amanhã, na quinta-feira, o panorama segue com o sol aparecendo entre nuvens e a chuva no fim da tarde, mas também, novamente, sem muita intensidade. Vamos às temperaturas, então, para esta quinta-feira. Elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, 27 de janeiro, a gente ainda tem uma condição de calor aqui na cidade de Campinas, hein? Então, mínima de 21, já amanhece naquele calorão. Ao longo do dia, essa temperatura ainda sobe e amanhã pode chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. Vamos fazer o seguinte, 12h53, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem culinária aqui no nosso Câmara Total. Em qual será a receita de hoje? Eu já vou dar um spoiler. É massa no Câmara Total de hoje, no Cozinha Fácil, então tem massa. Já já você vai saber o que é. Meio-dia e 56, Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira, hora do almoço. Então tem culinária aqui no nosso programa, já está aqui na minha tela o Cozinha Fácil, que nesta quarta-feira convidou o chefe Ricardo Barreiro para ensinar a fazer um nhoque, só que na chapa. Vamos conferir. Olá, mais uma edição do Cozinha Fácil no ar. E olha só, receita gostosa você já sabe, é aqui com a gente. E hoje nós estamos aqui no espaço do nosso convidado, que é o chefe Ricardo. Tudo bem, chefe? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. O chefe que já esteve aqui no programa, ensinando delícias. Agora ele traz novidades, novos pratos deliciosos. Chefe, o que a gente vai ensinar para o pessoal de casa então? Nhoque na chapa. Olha só, é um nhoque diferenciado porque não tem molho, não é? Não, é um nhoque que em vez da gente fazer ele no cozido na água, a gente vai chapear ele. Então vai ser um nhoque que ele vai ter uma textura crocante. Eu acho que essa é a grande diferença. E aí tem uma dica especial, porque o pessoal de casa ama dicas, né? E essa dica é como você não desmanchar, né, o nosso nhoque. Então, porque se você não tomar cuidado, na hora de chapear, ele vai começar a soltar tudo, e grudar e não vai sair chapeado, porque daí a casquinha vai ficar presa. Então, o importante é você ter uma frigideira antiaderente, aquecê-la bem antes. Esse é um erro que o pessoal comete muito. Coloca a frigideira no fogo e já quer começar a cozinhar. Não, a frigideira tem que ganhar temperatura. Na hora que a frigideira ganhar temperatura, a gente coloca o azeite e aí sim o nhoque. Então, quando eu colocar nhoque, tem que fazer aquele barulhinho. Olha só, então aí você de casa já pegou essa dica especial logo no início aqui do programa. E antes da gente dar sequência, vamos falar um pouquinho sobre os ingredientes, né? A gente não vai ensinar como é que faz um nhoque, porque o pessoal de casa pode usar o nhoque que ele quiser. Até mesmo aquele comprado no supermercado. Uma rotisserie. Então, e muda também o sabor. Pode ser de batata doce, a batata... Hoje em dia, eu acho que a criatividade tá... Eu já vi de banana, já vi de milho verde. Então pode usar a criatividade. Gente, de banana é delicioso. É muito bom. Eu já experimentei
E o pessoal de casa também, que não experimentou, deveria experimentar. Mas aqui o nosso é o tradicional. Tradicional, batata. Batata. E aí, a gente vai usar o que? Alho poró, o que mais? Alho poró, tomate, manteiga, o azeite no comecinho, salsinha e cebolinha, sal e pimenta do reino. Gente, só isso? Só. Jogo rápido. Tem aí, ó, 4, 5, 6 ingredientes no máximo. É assim, é um prato prático de fazer. Leve. E completo. Completo. A ideia foi a gente trazer essa textura e trazer um prato leve também. Eu acho que tá um pouco o pessoal procurando algumas opções. Então a gente tem um prato que vai o filé mignon com esse nhoque, filé mignon na costa de erva. Uma opção um pouco mais leve do que o tradicional molho branco. Se o pessoal de casa quiser acrescentar uma carne... Uma carne, pode acrescentar um cogumelo, pode acrescentar de repente uma mussarela. Aí combina com frango, combina também com peixe, talvez? Um peixinho grelhado, com Isso. certeza. Com certeza. Olha só, então a gente já consegue aí implementar, né, complementar o nosso prato que nem precisa. E chefe, explica pra gente, né? Aqui é tudo bem picadinho os ingredientes, né? O alho poró, o tomate, a salsinha, a cebolinha. E é isso. Basicamente isso. Né, dá pra falar assim que seria quase... Tirando o alho, né? Não tem alho, né? Tem alho. Mas tem o azeite. Tem um azeite. Aí tem o alho poró que ele entra aí pra dar esse... Exatamente. A gente usa muito o alho poró. Às vezes pra tirar o alho ou pra tirar a cebola. Eu acho que ele tem um sabor peculiar, uma coisa diferente. A gente gosta muito do alho poró na nossa cozinha. Perfeito. Eu acho que já deu tempo pro pessoal pegar ali o caderninho pra poder anotar tudo que vai na nossa receita. Que não são muitos ingredientes, não é, chefe? Tranquilo. Então vamos olhar lá? Bora lá. Confira. Anote aí, 200 gramas de nhoque, alho poró a gosto, salsinha e cebolinha também a gosto, 30 gramas de tomate bem picadinho, 30 gramas de manteiga, 10 gramas de azeite e sal e pimenta do reino a gosto. Estamos de volta agora que você anotou tudo que vai na nossa receita. O chefe segue aqui com a gente passando mais dicas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o modo de preparo que é muito rápido. A gente não demorou aqui o quê? Eu acho que não 10, foram 15 minutos. Nem isso, né? Nem isso. Talvez o processo mais complicado, nem complicado, gente, mais demorado ali é picar os ingredientes, né? É preparar os ingredientes. Se você for comprar um nhoque, então você já vai dar um salto grande. Hoje, pra gente, o processo grande tá no nhoque, tem que cozinhar a batata, tem todo um processo, a massa tem que descansar. Mas depois disso, é bem tranquilo. A única atenção que você vai precisar é realmente no grelhar o nhoque. Como, chefe, identificar uma massa boa? Então a massa, o segredo, pelo menos eu procuro sempre trabalhar com menos farinha. A gente vai ter uma massa mais de batata, então a gente tem que pôr ovo, tem que pôr o queijo para dar uma liga, e menos farinha. Quando você comer uma massa e você sentir que ela é leve, é sinal que ela tem menos farinha de trigo. Então, aquela massa bem firme, que não quebra, que é um nhoque mais duro, ali está carregada na farinha de trigo. Para quem está fazendo é mais fácil, porque a massa não cola, fica aquela massinha soltinha na mesa, mas vai ficar uma massa mais pesada e vai ficar uma massa mais firme. Aquele nhoque que você coloca na boca e desmancha é batata. É batata ali concentrada. Pouca farinha. Pouca farinha. E aí o pessoal que for fazer a massa em casa, a massa caseira, então essa dica do chefe é super importante. Então já tem a quantidade certa de farinha que vai, e aí tem ali na hora que você vai enrolar, tomar cuidado para não acrescentar demais, não é? Isso, porque a gente começa a espalhar farinha para não grudar na bancada e não quer que grude nem um pouquinho e acaba ali mudando a receita. Quando vai ver, colocou quase a mesma quantidade da receita. Ela incorpora, porque você está mexendo na massa. E aí também tem um segredo na hora de você cozinhar a massa?
Segredo, água fervendo. A gente sempre cozinha tudo com um pouco de sal, então nossa água tem que estar salgada, fervendo. Tem que colocar o azeite, óleo? Não precisa. Não precisa. Só sal e a água. Sal e a água. A gente usa o sal grosso, porque ele vai dissolver. Então... Tá borbulhando. Coloca o nhoque. Então o nhoque, quando o nhoque é fresco, tem que tomar cuidado, né? Uma assadeira, colocar ele bem espaçado, porque ele pode grudar um no outro. Tem que ser uma assadeira também um pouco lisa, porque às vezes a gente coloca numa assadeira que é bem com as laterais retas, como é que eu vou? E aí vai juntar tudo no canto, gruda tudo, cai aquele pelote. Exatamente. Então o ideal de repente é um prato grande, sem lateral. Água fervendo, nhoque na água, a hora que ele vai descer, a hora que ele subir ele tá pronto. Tá pronto. E aí a gente dá um choque térmico nele, para parar o cozimento e eu ter ele naquele ponto. A gente faz uma piscina de gelo com água, tirei da água, direto pro choque térmico. Certo. Isso porque daí eu vou ter o nhoque no ponto perfeito para mim conseguir marchar o prato na hora que o pedido sair. Mas nesse procedimento de você tirar da água, dar o choque térmico, ele ainda vai estar úmido, né? Espera secar por um tempo até levar para a frigideira, né? Ou não? Ou já pode levar direto? Não precisa. O ideal é dar esse choque térmico para você esfriar ele, para ele dar a consistência. Porque se você pegar ele direto do fogo quente, sem dar e jogar na chapa, a grande chance dele esparramar, dele abrir é grande. Tá vendo, gente? Olha quanta dica boa que o chefe passou aqui. E agora, chefe, acho que já dá pra gente ver o modo de preparo, né? Super fácil. Rapidão, vocês vão gostar. Olha aí. Vamos lá. Você vai precisar de uma frigideira antiaderente para não grudar a massa. A panela precisa estar bem quente. Aí você coloca o azeite e o nhoque. Até eles ficarem bem dourados dos dois lados. Quando estiverem no ponto, coloque o alho poró. Na sequência, o tomate bem picadinho. E finalize com a manteiga. E aí, só empratar e servir. Está pronta a nossa receita. Estamos de volta agora para finalizar o programa e você já sabe, entra ano, sai ano, são várias edições aqui do programa e aí resta o quê? Aquela parte difícil para eu fazer e o chefe já sabe, já separou aqui para mim, o garfo, a faca, né, chefe? Ué, agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade, vamos experimentar esse nhoque aí diferenciado, chapeado, né? E chefe, enquanto eu experimento, né, só lembrando, gente, que eu tirei a máscara. Claro, não dá para experimentar, degustar aqui o prato de massa. Mas eu tô aqui protegido. Tá protegido. Nós seguimos aqui todos os protocolos para ter uma gravação segura. A pandemia ainda não acabou, então se cuida. Eu vou puxar aqui o prato pro meu lado. Enquanto isso, o chefe vai contar para vocês aí. Às vezes o pessoal de casa tá com preguiça, né? Ah, não quero fazer, né? Tem como experimentar aí o que o chefe fez? Com certeza. E aí, como faz então? Para você conseguir degustar o nosso nhoque na chapa, você pode vir aqui no Vila Paraíso. A gente fica aqui em Joaquim Egídio. A gente está numa área de proteção ambiental. É um lugar muito agradável, com muito verde. Então tem nosso site www.restaurantevilaparaíso.com.br. Lá você tem acesso a todo o nosso cardápio, a tudo que a gente faz, tem o nosso Instagram também, que é @Vila Paraíso, e você pode conferir
tudo que a gente está fazendo, desde os nossos plantios até nossos pratos. Todo o caminho que a matéria-prima faz aqui dentro, para a gente conseguir colocar isso na mesa para vocês experimentarem. Tem até piquenique aí, não tem? Tem piquenique, tem a padoca com café da manhã. E agora, onde que eu tenho dedicado muita atenção mesmo, é na nossa agrofloresta, onde a gente está plantando boa parte dos nossos insumos. Hoje, toda a parte de legumes, verduras, a gente já está tirando tudo daqui, temperos, flores comestíveis. E ali a gente tem tido uma experiência em termos de qualidade e sabor, que acho que vai ser um novo passo aí do Vila Paraíso. Sensacional. Gente, bom, eu não posso terminar o programa sem falar o que eu achei do prato. E eu vou falar a verdade. Por favor. Muito diferente. É aquilo que o chefe disse, né? Crocante por fora, macio por dentro. E o alho poró deu todo o tchan aqui pro prato, né? Então, agora sim posso encerrar. Né? Quero agradecer a participação aqui no Cozinha Fácil e lembrando que o chefe volta para uma outra receita, massa também, né? Massa também. A gente vai dar o spoiler? Vamos. Esses chefes são todos bonzinhos, eles sempre querem falar qual é o próximo prato, né? Tudo bem, vamos falar então. É o Garganelli Vila Paraíso. Esse é um clássico que tem desde que abriu o restaurante. Sensacional. Então não perca o próximo Cozinha Fácil. Até mais. Tchau, tchau. Cozinha Fácil, então, com este delicioso nhoque na chapa. Lembrando, perdeu alguma parte desta receita? Você pode acessar youtube.com/TV Câmara Campinas e aí você assiste na íntegra esta receita. Pode anotar todos os passo a passo, todos os ingredientes que vai nessa receita. Então, muito bacana. Nhoque na chapa foi a receita do Cozinha Fácil desta quarta-feira aqui no nosso Câmara Total. Antes de encerrar, uma última notícia, olha só. O vice-prefeito de Campinas e secretário municipal de Relações Institucionais, o Vanderlei de Almeida, testou positivo para a Covid-19 ontem, na quarta-feira. Por orientação do Departamento de Vigilância em Saúde, Devisa da Prefeitura, ele vai ficar em isolamento na residência pelo período de 7 dias. Vandão, como vice-prefeito ele é conhecido, tomou as 3 doses da vacina contra a doença, está bem e não apresenta sintomas. Então, ele já estava em isolamento desde o último fim de semana, após ter tido contato com uma pessoa que testou positivo. E é a segunda vez que o vice-prefeito contrai a Covid-19. Por isso que a gente sempre relembra aqui a importância da vacinação contra a Covid-19, tá certo? Então, lembrando, hein? Coletiva do governo do estado também está acontecendo nesta quarta-feira. 700 novos leitos da rede estadual exclusivos, 266 vagas em UTI, 434 vagas em enfermaria, isso para todo o estado, o que mostra que a Covid-19 ela está avançando em todo o estado aqui de São Paulo. São Paulo atingiu 500 mil de crianças vacinadas na faixa etária entre 5 e 11 anos com a primeira dose, então uma ótima notícia, 500 mil crianças. E tem também o lançamento de uma ciclorrota aqui das frutas de extensão ligando Jundiaí, Louveira, Itatiba. Amanhã a Mirna Abreu traz mais informações aqui nas notícias da Metrópole de Campinas sobre a coletiva do governo do estado que está acontecendo neste momento, tá certo? O nosso Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência.
Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã às 11 horas da manhã com muitas notícias da cidade de Campinas e também aqui do Legislativo da Câmara de Campinas, tá certo? Então até amanhã às 11 horas. Tchau, tchau.